Bem, então hoje vamos falar da seção 12.1, sistemas de coordenadas tridimensionais. De certa forma, vocês vão perceber que basicamente é o que está lá na geometria analítica, tá certo? Mas, como essa seção 10.1 introduz os conceitos básicos e eu não posso ter certeza de como foi a geometria analítica de cada um separadamente, com certeza em geral deve ter sido boa, mas como é que cada um assimilou a geometria analítica, então vamos olhar essa seção 10.12.1 como uma revisãozinha da geometria analítica. De repente pode ser que alguma coisa não tenha ficado clara por lá e fica claro por aqui. Então, antes mesmo dele falar desse exemplo 1, ele vai falar para você o que é um ponto em um sistema de coordenadas. Então, ele vai falar para você o que é um ponto num sistema de coordenadas bidimensional, né? Vai falar para você o que é um ponto com as coordenada x e coordenada y. Vou te falar sobre isso, né? Com um tal eixo x, que é uma reta real, e um eixo y, que é uma reta real. E ele vai falar para você o que é um ponto também quando você pensar num sistema tridimensional. Aí ele vai te falar de um eixo Z, de um eixo Y e de um eixo X, né? Aí ele vai te dizer que um ponto é alguma coisa que tem uma coordenada Y. Bem, este desenho não. Aqui a gente tem que fazer essa linha paralela a essa, tá? E essa daqui tem que ser uma linha, a linha das coordenadas, ela é paralela a essa aqui, né? Aí aqui você tem a coordenada x, se você chama esse eixo aqui de eixo x. Aqui você tem a coordenada y, quando você chama esse eixo de eixo dos y. E você, considerando essa diagonal aqui, você traça uma paralela aqui, né? Para ter uma sensação de tridimensionalidade. E aí você tem uma coordenada z no eixo que você chama de eixo z. Bem, ele começa então falando sobre isso, como é que você posiciona um ponto no sistema com duas coordenadas, no sistema com três. E aí os primeiros exemplos que ele dá, os primeiros exercícios, mostrando a você como colocar um ponto no sistema de coordenadas. Mas isso é o básico do básico, né? Aí aqui ele já começa a falar sobre equações, né? Ele diz assim, que superfícies em R3 estão representadas pelas seguintes equações. Então, por exemplo, se eu falo para você da equação z igual a 3, e eu estou falando isso no R3, sobre que superfície eu estou falando? O que eu devo entender é o seguinte, como x e y não estão determinados, a única coisa que está plenamente determinado é z. Então, z igual a 3 é a mesma coisa que falar no conjunto dos x, y e z, onde o z é especificamente 3 e o x, y é o que você quiser. Então, isso representa justamente esse plano. Um plano horizontal, ou seja, um plano paralelo ao plano XY e que passa no ponto 3. E uma equação assim do tipo y igual a 5. Ora, a equação do tipo y igual a 5 vai ser o conjunto, né, dos x, y, z. Vai ser o conjunto dos x, y, z, tal que a única coisa que você fixou foi o y igual a 5, ou seja, significa dizer que x e z está livre. Então x e z é qualquer coordenada, só o y é que é fixado como sendo 5. Então isso nos dá um plano na vertical cortando o eixo y perpendicularmente, né? Assim como esse daqui corta o eixo z perpendicularmente, aqui corta o eixo y perpendicularmente. Mas se eu não tivesse no R3, o que aconteceria, por exemplo, com a equação y igual a 5,
se eu estivesse no R2 e não no R3? Ora, não poderia ser um plano, né? Não tem planos no R2. O R2 é um plano. Então, a equação y igual a 5, ela deixa todos os valores de x livres. O x não importa qual é. O x pode variar à vontade. O x pode variar à vontade. Né? É só o y que está fixado. O y igual a 5. Então, no plano R2, a equação y igual a 5, ela é essa reta aqui, horizontal, que passa no 5. Enquanto se você está falando no R3, a equação y igual a 5 é um plano, é esse plano aqui. Então, para você saber o que é uma dada equação, você precisa primeiro olhar em que ambiente ela está. Né? Uma equação, ela sozinha, ela pode não dizer nada. Você precisa dizer, ora, é essa equação, mas eu estou falando no R3. Ora, é essa equação, mas eu estou falando no R2. Então, muda dependendo do ambiente onde você está. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo, com equações bem básicas. E aí ele continua nos outros exemplos, explorando equações. Quais os pontos x, y, z satisfazem as equações? Então, por exemplo, letra A, x² mais y² igual a 1 e z igual a 3. Aí, solução. Ora, como z é igual a 3, os pontos no plano horizontal, os pontos estão no plano horizontal, z igual a 3. Né? A partir do exemplo 1A, aqui, a gente sabe como ele fixou aqui z igual a 3. Então, a gente sabe que todos os pontos que satisfazem a equação que obriga a acontecer tanto isso daqui quanto isso ao mesmo tempo, então essa equação obrigatoriamente ela vai estar no plano z igual a 3. Então, ela vai estar contida no plano z igual a 3. Né? Você vai estar aqui com o plano e a equação que a gente está procurando, ela vai estar contida neste plano z igual a 3. Vai estar contida aqui dentro deste plano. A gente sabe que ela está no plano z igual a 3. Aí, isso é obrigado por essa parte da equação. Agora, essa aqui nos diz que, bem, isso daqui tem cara de uma circunferência centralizada na origem. Né? Então, se nós tivéssemos projetado, por exemplo, aqui embaixo, isso seria uma circunferência centralizada na origem de raio 1, né? Porque esta equação aqui tem a forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2, onde o a e o b são as coordenadas do centro e o r é o raio da circunferência. Só que esse caso é o caso em que a e b são zero. Então, é exatamente essa circunferência centralizada no zero do xy, né? Centralizada no zero do xy com raio 1. Significa dizer que se você projetar exatamente o ponto que está sobre o eixo y aqui, se você projetar aqui o ponto, então essa coordenada aqui, este ponto projetado, ele será o ponto 0, 1, 0, né? Porque o raio é 1. Se você projetar o que está exatamente em cima do eixo y, vai ser o ponto 1, 0, 0. Bem, e assim por diante. Qualquer projeção que você fizer vai dar sempre coordenada 1. Né? Vai estar sempre coordenada 1 em qualquer direção dos eixos que você colocar aqui. Então, é essa figura que está aqui e a gente tem que saber interpretar. Dado a equação, a gente tem que saber interpretar que figura é que está se falando. O que é a equação x² mais y² igual a 1? O que ela representa é como uma superfície em R3. Ó, aqui você obrigava o z ser igual a 3. Aqui, na letra B, você não condicionou o z. O z está livre, o z vai ser o valor que quiser. Então, ela não vai ser só aquela circunferênciazinha aqui no plano z igual a 3. O z vai variar à vontade.
Então, aparece essa figura. Como a equação que a determina é exatamente a mesma equação da circunferência, então aqui projetada no eixo XY, ela é a circunferência de raio 1 centralizada na origem. Mas como o Z varia à vontade, então isso daqui é uma casca cilíndrica. É a casca cilíndrica, né? Não vale a parte que está dentro, ela é oca, tá? Só é a parte que está fora, porque ele disse que isso aqui vai ter que ser exatamente igual a 1. Então é essa casca cilíndrica aqui que fica ao redor, ok? Ele chamou o cilindro, mas é uma força de expressão porque, na verdade, para a gente o cilindro é um sólido. Mas alguns autores gostam de chamar de cilindro o que é a casca cilíndrica, alguns autores gostam de chamar de círculo o que a gente chama de circunferência. Essa é uma linguagem que se mistura muito, mas a gente deve escolher uma e passar a usar, tá bom? Tudo bem por enquanto? Deixa eu dar uma conferidazinha se de fato estou gravando. Estou sim. Acho que tudo em paz, né? É bem simples essa parte, ok? Então vamos dar continuidade. Aí ele fala da distância entre dois pontos. Ora, ele lembra a gente o seguinte: a gente já está acostumado há muito tempo a trabalhar com coisas no plano, né? Então a gente já está extremamente acostumado a dizer o seguinte, que se eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, então eu consigo estabelecer a distância de A até B fazendo aquela história lá do triângulo retângulo, né? Trago a coordenada para cá, que é o x do B, trago essa coordenada para cá, que é o x do A, e aqui eu tenho o y do A, e aqui eu olho a coordenada do B também, e aqui eu tenho o y do B, e aí eu percebo que se eu prolongo isso daqui, eu tenho um triângulo retângulo, consequentemente eu tenho que essa distância aqui, a distância de A até B ao quadrado é igual a esse cateto aqui ao quadrado, que pode ser visto como xb menos xa, que é justamente o comprimento daqui até aqui, é o xb, e o xa é o comprimento daqui até aqui, então xb menos xa é a medida desse cateto, então ao quadrado, mais aí a mesma ideia do outro lado, esse cateto aqui é yb menos ya, então yb menos ya. A gente já está extremamente acostumado com isso. Aí ele diz que essa ideia pode ser levada para uma medida tridimensional, ou seja, para uma ideia no espaço. De fato, né? Se você está no espaço, você está numa situação tridimensional e você tem dois pontos no espaço. Você tem dois pontos no espaço, um ponto A e um ponto B, e você quer pensar na distância entre os dois pontos. Então, novamente, você pensa nas projeções aqui e nas suas respectivas coordenadas. Aí você vai ter aqui um x de A, x do A, você vai ter o y do A e você vai ter o z do A. Você vai ter uma projeção aqui do ponto B, e aí você tem o x do B, você tem o y do B, e você tem o
Z do B. Vou ter que aumentar um pouco o meu sistema, né? Vamos ampliar um pouquinho. Z do B. Bem, é um rascunho, então não tem que ter tanta precisão. Então você tem tudo isso. Então quando você consegue construir um paralelepípedo, na verdade, né? E ver que isso daqui é a diagonal do paralelepípedo. É esse desenho que ele deve mostrar aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Ué, não mostrou? Acho que ele mostrou e eu não trouxe do livro, né? Deixa eu só dar uma confirmadazinha. Deixa eu dar uma olhada se ele fez o desenho desse paralelepípedo quando falou do... Por aqui, não. Aqui já é o 12.2, né? Aqui, ó. Ele faz aqui o desenho do paralelepípedo. Vamos levar esse paralelepípedo para lá. Figura 11. Deixa eu ver onde foi parar o nosso paralelepípedo. Aqui. Pronto, esse paralelepípedo aqui, né? Então, quando você faz essa construção, você consegue observar que dá para fazer dele um paralelepípedo. Ou seja, se você sair projetando essas coisas aqui, né? Como é que ele faz aqui, ó? Aqui. Aí, se você liga daqui para cá, a mesma ideia da construção lá do nosso... A construção do retângulo, né? Do triângulo retângulo. Nós construímos um triângulo retângulo lá e com o triângulo retângulo a gente conseguiu encontrar a distância no plano. Então aqui a ideia é que se a gente projetar aqui, a gente consegue construir um paralelepípedo de tal forma que isso aqui se transforma a diagonal desse paralelepípedo, né? Se projetar ele aqui para baixo, você vai ter isso daqui. E sendo a diagonal do paralelepípedo, aí você tem aqui uma medida e você tem um triângulo retângulo, e essa distância daqui vai ser justamente a diferença das coordenadas no y. Ou seja, se aqui vai ser o y do B, e aqui vai ser o y do A, essa diferença yb menos ya vai ser justamente a medida do comprimento do paralelepípedo que você constrói. A diferença x de B menos o x do A vai dar justamente essa medida do paralelepípedo aqui. Enquanto que a diferença é z do B menos o z do A vai dar a altura do paralelepípedo que ele constrói a partir desses dois pontos. Então, o comprimento, ele observa assim. Se você olhar para esse triângulo daqui, você vai ter que esta medida aqui, vamos chamar isso daqui de Dzinho. Aí você tem que o Dzinho ao quadrado é igual a essa medida, que é essa diferença, yb menos ya ao quadrado, mais essa diferença, que é xa ou xb menos xa ao quadrado. Então você consegue achar esse Dzinho. Só que aí você olha para esse outro triângulo que está aqui em pé,
Não sei se vocês conseguem visualizar esse triângulo, mas ele está aqui, ó, em pé. Então, esse cateto passa a ser o nosso D, e este cateto aqui é a diferença entre Z de B, Z de B e Z de A. E aí você consegue calcular essa distância, que eu vou chamar aqui de D grande. E aí, olhando para D grande, eu acho que vou tentar levar isso mais para a esquerda, né? O que eu marquei, descolo. Vamos descolar daqui. Então, por enquanto, você tem que o Dzinho aqui, você tem que o Dzinho ao quadrado é igual, vou escrever na ordem alfabética, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Só que esse Dzinho pequeno, ele está num triângulo retângulo que está aqui em pé, e a gente vai chamar essa diagonal, essa hipotenusa do triângulo que está em pé de D grande. E aí você vai ter que D grande ao quadrado vai ser esse cateto, né? Que vai ser o nosso D ao quadrado, né? E essa altura ela vai poder ser vista como Z do ponto B menos o Z do ponto A ao quadrado. Ora, mas só que o D ao quadrado é isso. Aí você conclui que é o D grande, que é justamente a distância entre os dois pontos, ele é igual ao x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado, e mais o z do B menos o z do A ao quadrado. Bem, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem o que ele chama de fórmula da distância entre os dois, né? Só que aqui, ao invés de ele estar chamando de x de A e x de B, ele chamou de x2 e x1. E essa ideia, então, do paralelogramo aqui, no paralelepípedo aqui, essa ideia estabelece essa nossa fórmula, a distância entre dois pontos. E aí ele faz uma aplicação bobinha, pega aqui dois pontos e faz a distância entre os dois, né? Faz esse menos esse menos esse menos esse, extrai a raiz quadrada e calcula a distância entre os dois pontos. Bem, exemplo 5. Acredito que o exemplo 4 foi bem entendido. Exemplo 5. Encontre a equação da esfera com raio R e centro C com coordenadas H, Q e R. Bem, por definição, a esfera é o conjunto dos pontos do espaço que mantém a mesma distância até o centro, né? Ou seja, a distância de qualquer ponto da esfera até esse centro, HKL, ela é sempre o raio, né? Essa distância é sempre o raio. Então, se você colocar que aqui é o raio, né? Você olhando para a fórmula da distância, se você diz que a distância, se você usa essa distância aqui que é o raio, e você pensa nele ao quadrado, né, para tirar essa raiz, então, se você diz que as coordenadas são x, y, z, isso vai ser x quadrado, na verdade, x menos h ao quadrado, usando a fórmula da distância, né? Y menos k ao quadrado e mais z menos L ao quadrado, né? Porque a distância entre o P e o C é o raio. Então, usando essa fórmula, a gente tem isso, que é exatamente o que está escrito aqui, né? É o que a gente tem aí. A gente usa o quadrado para não estar trabalhando com raiz. Então, isso nos dá a equação geral da esfera. Na verdade, isso nos dá a equação reduzida da esfera, né? A gente chama de equação reduzida enquanto ela está assim. Porque, claro, que você pode desenvolver todos esses produtos notáveis e você pode dizer que isso é x quadrado mais 2hx mais h ao quadrado mais y quadrado
mais não, menos, menos 2hx, e ali também é menos, menos 2ky, e depois mais k ao quadrado, depois mais z ao quadrado menos 2zl, e depois mais l ao quadrado, e tudo isso igual a r ao quadrado. Você pode escrever isso. Geralmente essa equação, quando apresentada, ela é apresentada assim: x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e depois esses menos 2 vezes alguma coisa é apresentado reunido, né? Menos 2hx, menos 2ky e menos 2zl, e o h quadrado, o k quadrado e o l quadrado somados, geralmente se apresenta aqui como um número qualquer. Nós podemos usar uma letra, deixa eu ver qual não usamos. Não usamos C, então, por exemplo, isso aqui pode ser visto como C igual a R2. Aí, quando eles escrevem assim nos textos, você vai entender que o C, na verdade, é a soma h ao quadrado, k ao quadrado mais l ao quadrado. Então, em geral, a fórmula, a equação geral da esfera, ela é apresentada nesse formato e não nesse. Essa é a equação reduzida. É exatamente o que ele vai falar aqui no exemplo 6, né? Ele diz: mostre que isso daqui ela é a equação de uma esfera e encontre seu centro e raio. Então ele te deu a equação com esse formato e ele quer que você encontre o centro e o raio, né? Te deu com esse formato. Na verdade, ele não deixou o raio claro aqui, ele passou o raio para o outro lado e transformou isso tudo no número e deixou zero do lado de cá. Então é assim que você olha para essa equação. E como é que você vai mostrar que isso é esfera e encontrar o centro e o raio? Transformando essa forma na forma reduzida. E aí como é que você faz isso? Ora, você olha para x quadrado, você olha para mais 4x, e você nota que isso poderia ser visto como o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí você precisa descobrir quem é o segundo dessa história. Ora, mas se 2 vezes x vezes alguma coisa deu 4x, essa alguma coisa é 2. Mas se você não percebeu, você olha para o 4x e pensa assim: isso daqui vai ser o meu 2 vezes o h, né? 2 vezes o primeiro, é essa parte aqui da equação. É o 2hx, né? Esse cara é o meu 2hx. Então, isso daqui é o meu 2 vezes o h vezes o x. E está dando 4x. Ora, o x, então, eu posso ignorar. E eu tenho, então, que o h é igual a 2. Ora, então, se eu pensar em quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, então o quadrado do segundo é o quadrado do 2. Quadrado do 2. Então, eu consigo essa parte aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu completei o quadrado, né? Foi o quadrado aqui do 2, ficou 4. Aí eu passo a olhar agora para o y. Eu tenho y quadrado, eu tenho menos 6y, e eu não tenho o quadrado do segundo. Mas se deu 6, eu desconfio que seria 3, né? Para poder dar 2 vezes o primeiro vezes o segundo seria 3. Então, por isso eu acho esse 9 aqui, ó. E aí eu escrevo isso. Lembrando que aqui, como está positivo, eu coloquei como uma soma. E como aqui está negativo, eu coloquei como uma diferença. Então, a mesma ideia a gente usa, por exemplo, para trabalhar agora com o z. Você tem z quadrado e você tem 2z. Olha,
2 vezes o z vezes alguma coisa deu 2z, essa alguma coisa é 1. Aí eu olho para aqui, ó, e completo o meu quadrado. Então completei quadrado para o x, para o y e para o z. Só que quando eu faço isso, eu acrescentei o 4, eu acrescentei o 9 e eu acrescentei o 1. Então, como eu tinha o 6 aqui, mandei o 6 para o outro lado, eu passo a ter menos 6. E tudo que eu acrescentei que não tinha antes, eu tenho que acrescentar do outro lado da igualdade também, senão fica errado. Então, acrescentei o 4, o 9 e o 1 e mandei o 6 para o outro lado para obter o que eu tenho aqui do lado direito da igualdade. Quando eu faço isso, eu passo a ter x mais 2 ao quadrado, né? É exatamente o que eu tenho aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e quadrado do segundo. Y menos 3 ao quadrado e z mais 1 ao quadrado. E do lado de cá deu 8. Beleza. Então, quando olho para aqui e comparo com a equação na sua forma reduzida, eu posso identificar que o h é menos 2, que o k é 3 e que o L é menos 1. Então, eu sei que o centro vai ser menos 2, 3 e menos 1. E o raio ao quadrado está dando 8. Então, o raio vai ser a raiz do 8, que é 2 raiz de 2. Lembrando que o raio é um número positivo. Então, é a raiz do 8, mas não me interessa o menos 2 raiz de 2. Só me interessa o mais 2 raiz de 2, como resposta para o raio. Bem, entendidos os detalhes? Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Chega daquela história de coordenadas polares. Aquilo é muito chato. Estamos de volta para um cálculo mais cartesiano, mais tranquilo. Eu, pelo menos, gosto mais dessa parte. Pois bem, então, continuando, exemplo 7, ele já te fala de uma região combinada aqui com uma dupla desigualdade, né? Ele pegou aqui x² mais y² mais z², e ele diz que ele quer que você, pense que região de R3 é representada pelas seguintes inequações, essas duas. Então ele está te dando uma coisa que lembra muito uma esfera, né? Porque se você pensar em igualar isso a 4, você tem x² mais y² mais z² igual a 4. E isso é a esfera centralizada na origem, né? Quando você compara com x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado. Então, quando você compara com isso e sabe que isso dá como resposta r ao quadrado, então quando você olha para essa expressão, quando você olha para aqui, você vê que isso é a esfera centralizada na origem, ou seja, h, k e l são nulos, e isso aqui é o raio ao quadrado, então o raio é 2, então ela é centralizada na origem de raio 2. Portanto, essa região ela vai estar dentro da esfera centralizada na origem de raio 2. E ela vai estar fora, já que é maior ou igual que 1, né? Quando você pensa nessa mesma expressão agora, x² mais y² mais z² igual a 1, então isso seria a esfera centralizada na origem de raio 1. Portanto, essa é uma região do R3 que está dentro da esfera de raio 2, mas fora da esfera de raio 1. E aí, por fim, ele te dá essa condição. Ele diz que o Z só pode estar na parte negativa, ou seja, ele ignora a parte de cima dessa esfera. Ele ignorou totalmente a parte de cima da esfera, né? A esfera, tanto pequena quanto a grande, ele ignorou essa parte de cima da esfera grande e da esfera pequena. Ele só considera do zero para baixo, né? Então, desaparece
Eu estava falando na esfera de uma maneira completa até então, mas era só para a gente visualizar, mas ele pede depois que o z seja menor ou igual do que zero, então ele corta a parte de cima da nossa esfera. Bem, é importante, dado uma região assim, algebricamente, você saber descrever o desenho dela, tá bom? Bem, isso termina o que a gente tem para dizer na seção 12.1. Vamos para a seção 12.2. Essa primeira parte é uma geometria analítica espacial bem tranquila, sem linguagem de vetores, mas a nossa geometria analítica principal é a geometria analítica vetorial, né, que ela nos dá muitas respostas importantes. Então aí ele começa na seção 12.2 a falar disso. E aqui ele define para você o que é um vetor, né? Ele diz para você que o vetor vai ser o conjunto de segmentos orientados que tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, o mesmo módulo, né? E aí você tem um ponto inicial, um ponto terminal. Ele fala a respeito do vetor nulo, né, que seria um vetor que era representado só por um ponto. Ele usa a expressão equivalente, né, o e v são equivalentes ou iguais, como diz ele aqui, né? Quando lá na geometria analítica, na maioria das vezes, talvez vocês tenham ouvido falar em equipolentes ao invés de equivalentes. Mas ele usa a expressão no mesmo sentido, tá certo? Equipolentes. Então, se vocês aprenderam na geometria analítica, equipolentes, que um vetor é um conjunto de segmentos orientados equipolentes, e aqui você está vendo equivalentes, não estranhe, ele está querendo dizer a mesma coisa, só que a expressão equipolentes ela está mais relacionada a se referir aos polos, né? Ou seja, o polo inicial e o polo final. E a expressão equivalente quer dizer simplesmente que eles gozam do fato de que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, e que isso cumpre as relações de uma classe de equivalência. Ou seja, que um segmento ele está sempre associado a ele mesmo, que se um segmento está associado ao outro, o outro também está associado a ele, ou seja, vale a reflexividade, vale a simetria e vale também a transitividade. Se esse daqui tem o mesmo comprimento, mesmo tamanho, mesma direção que esse. E um terceiro também tem o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. Então, se esse equivale a esse e esse equivale a esse, então o primeiro equivale ao terceiro. É a transitividade. E se uma relação ela é reflexiva, simétrica e transitiva, então ela é dita uma relação de equivalência. Portanto, ele usa a expressão equivalentes aí nesse caso, tá? Mas tudo bem, não está errado, é só uma maneira diferente lá da geometria de dizer isso. Bem, aí ele começa a falar a respeito das operações com vetores, que ele chamou aqui de combinando vetores, né? E aí ele define a operação de adição. E a operação de adição em vetores, lendo aqui, você vai observar o seguinte, que ela é basicamente você pensar numa espécie de deslocamento, né? Por exemplo, se você chama esse vetor de A até B de vetor U, você pode pensar que o vetor U ele te dá o deslocamento de alguém que sai do ponto A até o ponto B. E se você chamar esse outro vetor aqui de B até C de vetor V, é como se ele te desse o deslocamento de B até C. Então, este vetor aqui, o vetor U mais V, ele é o vetor que te dá o deslocamento de A até C. Então, o vetor soma é o vetor que vai da origem do primeiro vetor da soma até a extremidade do último vetor da soma, né? Então, essa é uma maneira de pensar a soma, como uma espécie de deslocamento. Mas aqui à frente, ele lembra que isto equivale
Isto equivale a pensar no paralelogramo. Paralelogramo, isso aqui é um... paralelogramo. Bem, ele está dizendo a você o seguinte, que essa ideia que a gente acabou de falar, vamos colocar ela aqui. Você tem aqui o vetor U e você tem aqui o vetor V. Pelo que falamos até agora, eu coloquei quase com 90 graus, vou tentar fazer menos, para ficar um caso mais geral, não ficar parecendo que é só um retângulo. Acho que dá para fazer um pouquinho melhor, deixa eu ver aqui. Pronto. Então você tem um vetor U e você tem um vetor V. Ora, o vetor soma, pelo nosso argumento agora, é aquele vetor que vai ligar a origem do primeiro com a extremidade do segundo. Esse vai ser o nosso vetor soma. Só que ele está sendo visto como uma espécie de deslocamento. Mas se a gente transferir uma cópia, se a gente fizer uma cópia desse vetor V aqui, deixa eu ver se eu faço uma cópia dele então. Se a gente pegar uma cópia do vetor V e colocar aqui na origem do vetor U, tentando fazer uma cópia dele. Ou seja, tem que ter o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo tamanho, tá? É isso que vai significar uma cópia. Então, digamos que isso daqui é uma cópia de V. E eu fizer também uma cópia do U, aqui. Fizer também uma cópia do U. Então, isso gera um paralelogramo. Isso gera um paralelogramo. Aqui uma cópia de U. Então, a gente percebe que o vetor soma ele é a diagonal do paralelogramo determinado pelo U e o V, quando a gente coloca o U e o V com a mesma origem. Então, você tanto pode pensar na soma como um deslocamento, como você pode pensar na soma como a diagonal do paralelogramo determinado pelos dois representantes dos vetores que você pegou, só que localizados na origem. A história do deslocamento, você tem que localizar o segundo na extremidade do primeiro. E a história lá da diagonal do paralelogramo, você tem que colocar as duas origens juntas. Ok? Então são duas maneiras de você olhar a soma de um vetor. É isso que ele está estabelecendo aí a princípio, tá? Ele está esclarecendo isso daqui. Bem, na figura 4 começamos com os vetores U e V. Na figura 3, como na figura 3, e desenhamos uma cópia, tá? Foi isso que a gente acabou de fazer. Pois bem, é chamado de lei do paralelogramo. Ok, aí vamos para os exemplos. Desenhe a soma dos vetores A e B mostrados na figura 5. Então, estou eu aqui com o vetor na figura 5 e ele quer que eu desenhe a soma. Então, ele pegou uma cópia do A, colocou aqui, pegou uma cópia do B e colocou aqui. Ora, como você está com a origem de um na extremidade do outro, então você pensa como deslocamento. Sair desse ponto e ir até esse, depois desse até esse, é a mesma coisa que sair daqui para aqui. Então ele usou a ideia de deslocamento. Aí aqui nesse outro momento, ele colocou uma cópia do A assim e a do B assim, ou seja, com a origem coincidindo. Então nesse caso, você traça o paralelogramo, passa uma linha aqui paralela a B, e uma outra linha aqui paralela a, e a diagonal é o vetor soma. Note que o vetor soma achado aqui é o mesmo vetor soma achado aqui. Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Isso já era claro para vocês na geometria analítica, acredito, né? Bem,
cumpri minha parte, porque como no cálculo a gente vai precisar dessas noções, e eu não tinha certeza do quanto estava claro na geometria analítica, eu refiz praticamente a explicação, e vocês não perdem com isso, pelo contrário, ganham uma explicação de mais uma pessoa. Então, às vezes, mais de uma explicação acabam esclarecendo talvez coisas que não tinham ficado claras para você no passado. E eu fico tranquilo de saber que eu disse. Não contei só com a geometria que vocês já aprenderam antes. Aí ele parte para a definição da multiplicação por escalar, né? Ele faz uns comentários antes aqui que eu não achei importante colocar e depois ele define. Façam a leitura, tá? Não achei importante, mas leiam lá o livro. Bem, definição de multiplicação por escalar. Se C é um número e V um vetor, então a multiplicação ele chamou de multiplicação escalar. Eu não gosto porque a gente tem um produto escalar, que é uma outra situação. Eu gosto de chamar multiplicação por escalar, que é para lembrar que é por um número. CV quando você faz a multiplicação, você tem um vetor cujo comprimento ele tem o módulo de C vezes o comprimento de V, e cuja direção e sentido são os mesmos de V se o C for um número positivo, e sentido oposto de AV se o C for negativo. E no caso em que o C seja zero, não importa qual seja o vetor, 0 vezes o vetor vai dar o vetor nulo, tá certo? Ele está dizendo aqui os dois casos, né? O C0 e o V, sendo ele qualquer, vai dar o vetor nulo. E ao contrário também, o C pode até ser diferente de zero, mas se o vetor é nulo, multiplicar por um número vai dar também o vetor nulo. Bem, aí aqui ele ilustra, né? Se aqui é o vetor V, e aí você pega e multiplica por 2, então ele dobra o tamanho do vetor, e como 2 é maior do que 0, continua na mesma direção e no mesmo sentido. Se você multiplica por menos 1, ele deixa o vetor do mesmo tamanho, né? Porque o módulo de menos 1 é 1, e uma vez o tamanho do vetor vai dar ele mesmo, só que ele inverte o sentido porque o número é negativo. Se você multiplica por meio, por exemplo, ele vai dividir pela metade do tamanho, né? Porque meio vezes o tamanho do vetor V vai ser metade do tamanho do vetor V. Ele mantém a mesma direção, o mesmo sentido, porque meio é um número positivo. E se você multiplica por menos 1,5V, inverte o sinal, porque é menos, e multiplica por 1,5 o tamanho do V. Então é um vetor que está no sentido contrário. Está no sentido contrário desse vetor, está na mesma direção, que sempre fica na mesma direção na multiplicação por escalar, e está com o sentido invertido porque o número é negativo. Ok? Bem, é assim que se multiplica por escalar. Aí vamos mais à frente, mais algumas considerações sobre isso. Aí ele fala do que é a diferença. A diferença entre dois vetores é a soma de um com o inverso do outro, ou seja, é a soma de um com menos uma vez o outro. Bem, logo podemos construir o menos V desenhando primeiro o oposto de V, ou seja, você escreve o menos V e então adicionando a ele o vetor U. Então, se você está querendo desenhar, você tem U e você quer fazer U menos V. Então, você tem U e tem V. Aí você vai e pega o menos V e soma o U com o menos V. Aí você tem o tal do U menos V. A questão é que se você pegar esse U menos V e colocar ele aqui, ó, aí você vai ver que se você colocar dois vetores com a mesma origem, o tal do U menos V, ele vai começar na extremidade do último da diferença, ou seja, é U menos V. O primeiro que eu estou chamando aqui é o U, o segundo eu estou chamando de V. O segundo eu estou chamando o V de segundo, digamos assim. Então, a diferença U menos V, ela começa no V e termina no U. Na extremidade do V e termina na extremidade do U. A diferença sempre fecha dessa maneira, ok? Mas isso é consequência disso aqui, tá? Você está pegando o U e quer somar com o menos V. O menos V é para trás
ele é essa diagonal, mas essa diagonal pode ser colocada aqui, ó. Então você nem sempre precisa desenhar isso tudo para poder chegar a essa conclusão. Se eu te falo para desenhar o U menos V e te dou dois vetores, você coloca os dois na mesma origem e diz para mim que o U menos V é aquele vetor que começa na extremidade do V e termina na extremidade do U. Bem, exemplo 2. Se A e B são os vetores mostrados na figura 9, esses dois, desenhe A menos 2B. Bem, então primeiro desenhando o vetor menos 2B. Então você pega o vetor B, que está aqui, inverte a posição dele e dobra o tamanho dele. Aí você desenha o vetor menos 2B. Né? Então, apontando no sentido oposto a B e com o dobro do tamanho, com o dobro de seu tamanho. Bem, nós o posicionamos com seu ponto inicial no ponto terminal de A. Então, ele começa no ponto terminal do A, né? Já que eu estou aqui com A menos 2B, ele começa no ponto terminal de A. E então, usando a lei do triângulo, que ele está chamando de lei do triângulo isso daqui, para desenhar A mais menos 2B. Ou seja, ele soma o A com o menos 2B, e aí ele obtém esse vetor aqui, né? Pensando como deslocamento, é o que ele chama de lei do triângulo. Começa para ir daqui até aqui, você pode fazer isso e isso, que é a soma do A com o menos 2B, ou você pode vir daqui para aqui. Então veja que ele começa, está começando na origem do A e terminando na extremidade do menos 2B, porque eu estou pensando em soma, tá? Não estou pensando dessa maneira. Se eu colocar os dois aqui com a mesma origem, né? Posso colocar aqui os dois com a mesma origem, eu teria o quê? Vamos desenhar uma cópia do A, uma cópia do A. Claro que não fica perfeito, né? Vão perdoando. Aí você pega uma cópia do menos 2B e coloca os dois na mesma origem. Para a gente pensar dessa forma aqui, ó. Pensar assim, colocando os dois na mesma origem. Então, coloquei os dois na mesma origem, o que acontece? A diferença ela vai começar nesse segundo, que no nosso caso é o menos 2B. Então, se esse daqui é o menos 2B e esse daqui é o A, então ela vai começar, a diferença começa na extremidade do segundo, ou seja, começa aqui e termina. Poxa, meu desenho está muito ruim, né? Estou fazendo A mais menos 2B, A menos 2B. Ah, perdão. É porque na verdade eu teria que colocar. Aqui é o V, não é o menos V. Então eu teria que colocar não esse, né? Eu teria que colocar o 2B. Tá? Não é esse que eu tenho que colocar. Eu quero fazer o A menos o 2B. Então eu tenho que desenhar o 2B. Para pensar daquela maneira. E aí o 2B ele seria para lá, né? Isso. Então 2B é para cá, tentar fazer o 2B. Digamos que o 2B é assim. É paralelo a esse e do mesmo tamanho. Acho que fiz comprido demais. Vou diminuir ele só um pouquinho. Está muito comprido. Pronto, então esse seria o 2B. Então pensando dessa maneira, o nosso A menos 2B, ele vai começar na extremidade do 2B e terminar na extremidade do A. Então ele vai ser assim. Vou mudar a cor, né? Mudar a cor para ficar bem visível. Ele vai ser assim. Que, assim, a olhômetro parece paralelo a isso aqui, né? E o mesmo sentido, o mesmo tamanho, é isso aqui que deve acontecer.
Então a gente pode pensar assim ou pode pensar assim. O que importa é que a gente tenha entendido o que é a soma e a diferença de vetores. Bem, aí de agora em diante ele vai falar de componentes. Tudo bem até aí, gente? Tudo entendidozinho? Porque eu já disse a vocês que não gosto muito de colocar desenho, e se eu for colocar desenho, eu vou quadricular a parte que eu quero que desenhe, que é para poder ficar mesmo, de fato, na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Ficar certinho. Mas como tenho mandado prova por e-mail, vocês não obrigatoriamente imprimem aquilo ali, então, de repente, o quadriculado quem vai ter que fazer são vocês. Mas, bem, não sei como seria para cobrar esse caso aí, vamos pensar. Pois bem, aí terminada essa parte, vem a parte de componentes. Então, para alguns propósitos, é melhor introduzir um sistema de coordenadas e tratar os vetores algebricamente. Então, se posicionarmos o ponto inicial de um vetor A na origem de um sistema de coordenadas retangulares, então o ponto final de A tem coordenadas da forma, bem, duas coordenadas ou três, dependendo do nosso sistema de coordenadas, foi em duas dimensões ou três dimensões. Então, ele está te dizendo o seguinte: até aqui a gente não estudou colocando isso dentro de um sistema de coordenadas, né? Está livre, desenhando livremente. Mas de agora em diante, ao invés de pensar num vetor como sendo, ao invés de a gente pensar num vetor como sendo livre, sem nenhuma localização, agora a gente vai dizer que o representante de um vetor, que um vetor é um conjunto, né? Um conjunto de segmentos que tem o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. Então é um conjunto, eu posso pegar qualquer representante. Aí se eu estou num plano, eu vou pensar que o representante que eu quero pegar, ele tem que começar na origem do sistema. E se eu estiver no espaço também. Então de agora em diante, os representantes que me interessam são aqueles que estão lá fixados na origem. É isso que ele está te dizendo, de agora em diante, vai fixar. Então ao invés de pensar num vetor qualquer assim livremente, de agora em diante, se eu quero falar num vetor qualquer, desse livre assim, eu vou localizá-lo em um sistema de coordenadas. Eu vou passar por aqui um eixo Y, vou passar por aqui um eixo Y e vou passar um eixo X. Complicou, né? Porque o meu vetor não está no lugar que eu queria. Bem, ferrou. Deixa eu fazer direito. Vou fazer primeiro o eixo Y, depois o eixo X, depois que eu boto o vetor. É mais certo. Vai funcionar. Pronto. Então, o vetor que eu quiser pensar, eu tenho que pensar ele de agora em diante. Nem assim começou direito, né? Tem que ser aqui na origem, o começo dele. Caramba, tá tão mal feito que eu vou fazer de novo. Vamos ver se vai agora. Ainda está saindo errado. Ué, parece... Agora foi. Pronto. Então, todo vetor que eu for pensar, ele tem que começar aqui na origem, tá? De agora em diante, eu não vou deixar para representar um vetor em qualquer lugar. Ele sempre tem que estar associado a um sistema cartesiano. Então, no plano, ele vai estar assim. E no espaço, ele vai estar assim, ó. No plano ele vai estar assim, no espaço ele vai estar assim. Todos os que eu for fazer de agora em diante. Bem, essas coordenadas, ou seja, as coordenadas da extremidade, elas passarão para mim a ser o próprio vetor. Então, de fato, para mim, toda vez que eu falar no vetor, eu não vou mais falar num segmento qualquer. Eu vou falar para você que o vetor são as coordenadas dele. Então, eu vou chegar para você e vou dizer, o vetor A1, A2, quando eu estiver falando no plano. Vou chamar simplesmente de vetor A1, A2. E quando eu estiver no espaço, vou simplesmente chamar de vetor A1, A2, A3, X, Y, Z. Né? Então, as coordenadas elas serão o vetor. Ele aqui inventou uma anotaçãozinha com esse símbolozinho aqui esquisito, mas a gente geralmente usa parêntese mesmo, tá? A gente confunde o ponto com o plano sem ter problema nenhum.
Então, para a gente falar no vetor 3,2 aqui, por exemplo, ou falar no ponto 3,2 vai significar de fato a mesma coisa, né? Uma situação ou outra é que a gente precisa diferenciar o que é um ponto e o que é um vetor. Então, ele chama atenção aqui da questão do vetor posição, né? Ele diz a você o seguinte: eu posso, se um vetor qualquer estiver no espaço, separado em qualquer lugar, eu posso pensar nele localizado se eu pego a diferença. Bem, essa é uma visão que eu acho que é importante a gente desenvolver, a visão espacial disso, né? Está dizendo o seguinte: estou eu com um vetor determinado por dois pontos do espaço. Então, eu estou com um vetor que está livre aqui no espaço, um vetor qualquer. Começa num ponto, termina lá no outro. Então, eu posso pensar assim, ó. Eu posso pensar no vetor que vem daqui da origem e que termina aqui no ponto A, no primeiro ponto, e um outro vetor que também vem da origem e termina aqui no ponto B, no segundo ponto. Então, se o vetor ele é determinado por esses pontos A e B, se o vetor ele é determinado por esses pontos A e B, então note que ele começa na extremidade do A e ele termina na extremidade do B. Então ele é exatamente o vetor, ele é exatamente a diferença, né, dos vetores A, né, e vetor B. O vetor que sai da origem vai até o ponto A e o vetor que sai da origem vai até o ponto B. O B menos A, ele começa na extremidade do A e termina na extremidade do B, ok? Então essa é a visão que ele está te dando aqui, ó. Está te dizendo aqui. Então o que acontece? Se você está com dois pontos que determinam o vetor, então o vetor que começa no A e termina no B, ele vai ser o vetor B, vai ser o vetor B menos o vetor A. E como é que faz então essa diferença? Faz a diferença coordenada a coordenada, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Quando você faz isso, você encontra um representante desse vetor vermelho aqui na origem. Você vai encontrar um representante. Quando você faz essa diferença, você vai encontrar um representante desse vetor aqui na origem. Essa diferença vai te dar um vetor assim. Ok? Esse vetor é o mesmo vetor B menos A, só que localizado aqui na origem. É isso que você obtém quando você faz essa diferença. Tá bom? Então, é a questão do vetor posição. Em que posição você colocou o vetor, né? Se é um vetor aqui, B menos A, e você traz para um vetor aqui, B menos A na origem, que é o representante que a gente de fato usa. Ele está dizendo aqui também, ó, ele está te dizendo que esse vetor, esse, todos eles, na verdade, fazem parte do conjunto que é representado por esse vetor aqui da origem. Você pode trazê-lo para cá, para a origem, seja lá qual for a posição. E como é que você pode fazer isso? Por exemplo, você pode pegar as coordenadas desse ponto e desse, fazer a diferença das coordenadas que você vai obter justamente esse. Tá bom? Bem, exemplo 3. Alguma pergunta sobre a questão do vetor posição? Bem claro para vocês? Daqui a pouco a gente parte para definir funções vetoriais e aí futuramente falar de derivadas dessas coisas. Então vai ficando mais profundo, né? Por enquanto a gente está só dizendo as bases do que precisa. Bem, aí ele vem falar agora do comprimento do vetor. Ora, se o vetor que eu vou trabalhar ele está na origem, o comprimento dele é a distância da extremidade dele até a origem. Esse é o comprimento. Então, de novo, isso daqui é a fórmula da distância, né?
esse módulo de A aqui, por exemplo, o A é o A1, A2, né? É simplesmente a distância desse vetor A até o vetor origem. Porque o que vai ser essa distância? Vai ser a raiz quadrada das coordenadas do vetor A, que é A1, menos as coordenadas da origem. As coordenadas da origem são zeros, 0, 0, 0, né? Nesse caso aí, como é no plano, então isso vai ser A1 menos 0, A2 menos 0 ao quadrado. Ou seja, o que você está fazendo é simplesmente o cálculo da distância desse vetor até o ponto 0, 0. E aí dá essa expressão que você tem aqui, né? Porque é A1 ao quadrado e A2 ao quadrado. A mesma coisa quando você pensa no espaço. No espaço você vai ter d de A até a origem igual a A1 menos 0 ao quadrado mais A2 menos 0 ao quadrado e mais o A3 menos 0 ao quadrado. Então, novamente, você está com a distância do ponto A, que é o ponto de extremidade do vetor, até a origem. Isso é o que nos dá o comprimento do vetor, que a gente chama de módulo do vetor, né? Ou norma do vetor. São os nomes que se usam normalmente. Comprimento, norma ou módulo. Geralmente, quando é um vetor, a gente coloca dois traços e chama de norma. Eu nunca chamo de magnitude, não, mas bem, alguém pode gostar de chamar também. E por fim, ele lembra que a soma, né, de dois vetores, aquela soma que nós vimos antes, que é dada pela ideia da lei do triângulo, ou pelo deslocamento, como eu prefiro dizer, ou pela diagonal do paralelogramo, ela se reflete nessa ideia. Se você tem dois vetores no plano e você vai somar, basta que você some coordenada a coordenada, que o vetor que você obtém, ele corresponde justamente àquele vetor daquela soma definida pelo diagonal do paralelogramo ou pela lei do triângulo, né? Ele está te dizendo isso aqui na figura 14. Ele está dizendo que a gente fazia assim, né? Saía daqui para aqui e depois daqui para aqui, então a soma era isso. Então ele está te dizendo que se você olhar as coordenadas desse ponto, daqui para aqui você tem o A, né? Então você tem as coordenadas do ponto A, A1 e A2, né? Coordenadas do ponto A, e você tem as coordenadas do ponto B, B1 e B2, né? E se você fizer a soma, A1 somado com o B1, você vai ter a coordenada do vetor soma, da extremidade do vetor soma. E quando você faz a soma do A2 com o B2, você tem a coordenada do vetor soma. Então, se você quer achar esse vetor soma usando as coordenadas, basta que você some coordenada a coordenada. A mesma ideia se aplica para a diferença e a mesma ideia se aplica para a multiplicação por escalar. Basta você multiplicar por coordenada, coordenada por coordenada. E, analogamente, isso acontece tanto para o plano como acontece no espaço. E aí ele dá um exemplo bobinho, né? Se A e B são esses, encontre a norma de A, ou o módulo de A, encontre os vetores A mais B, A menos B, 3B e 2B mais 5B. Então, norma de A aplica a fórmula da distância até a origem, soma é só somar coordenada por coordenada, diferença é só fazer diferença coordenada por coordenada, multiplicar 3 vezes B é simplesmente multiplicar cada uma das entradas, e 2A mais 5B é você pegar duas vezes as coordenadas de A, que dá 8, 0 e 6, mais 5 vezes as coordenadas de B, que dá menos 10, 5 e 25, e depois somar 8 com menos 10, menos 2, 0 com 5, etc. Bem, isso estabelece o beabá do que são as operações com vetores na sua forma analítica. Aí aqui ele sintetiza as propriedades dessas operações, propriedades das operações com vetores.
Quem não fez álgebra linear até agora, talvez o que eu vou dizer não vai fazer muito sentido, mas se alguém já fez, ou até na geometria analítica mesmo, alguém já pode ter comentado que o que a gente tem aqui são justamente as propriedades que definem um espaço vetorial, né? Um espaço vetorial é um conjunto com duas operações, uma adição e uma multiplicação por escalar. A adição é comutativa, existe um elemento neutro da adição. A adição também é associativa, existe um elemento oposto na adição. E a multiplicação por escalar se distribui dessa maneira, ou seja, multiplicando um número pela soma de vetores. Também se distribui dessa maneira, ou seja, a soma de dois números multiplicando um vetor se distribui dessa maneira. E existe uma espécie de associatividade entre o produto de dois números e um vetor. Você pode fazer o produto dos dois números primeiro e depois multiplicar o vetor, ou você pode deixar um número esperando e fazer o produto do segundo número com o vetor e depois multiplicar o primeiro número. E um fato que também é obrigado a ser considerado como axioma é que uma vez A é A, porque também é um fato não demonstrável a partir dos outros axiomas. Então, com isso, você tem o conjunto de axiomas que determina o espaço vetorial, que nesse caso é o conjunto de axiomas dessas duas operações, do conjunto dos vetores com essas operações, que de fato é um espaço vetorial que a gente chama de espaço vetorial da geometria. Então, essas 8 propriedades de vetores podem ser facilmente verificadas. O facilmente fica por conta dele, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível mesmo de verificar. Ele usa aqui, por exemplo, aqui na figura 16, ele está usando, está tentando mostrar essas propriedades, né? Ele está dizendo, por exemplo, aqui, A mais B mais C. Bem, você tem o A, você tem o B. Então, isso seria o A mais B, né? Aí você pega o A mais B, soma com o C, você tem esse vetor aqui. Então, se eu pensar A mais B primeiro, dando essa resposta, e depois eu pego o A mais B e somo com o C, dá esse vetor rosinha aqui. Ele está te dizendo que se eu deixar o A esperando, deixo aqui o A esperando, e eu faço primeiro o B mais o C, eu tenho essa soma aqui, ó. Então eu faço primeiro B mais C, aí eu tenho esse aqui, o B mais C. Aí agora é que eu somo A. Quando eu somar o A com o B mais C, vai dar também o mesmo vetor rosinha. Então esse é um desenho que está te mostrando que tanto faz eu somar A mais B primeiro, depois o C, ou eu somar o B mais o C primeiro e depois o A, que o resultado é o mesmo. Ele está te mostrando essa propriedade aqui, a propriedade da associatividade da soma. Bem, podemos ver que a propriedade 2 vale, né, que é a associatividade, e é verdadeira olhando a figura 16, foi o que fizemos agora. E aplicando a lei do triângulo várias vezes, o vetor PQ é obtido pela primeira construção, A mais B, e em seguida adicionando C, ou a adição de A ao vetor B mais C, né? Então, três vetores em V3 têm papel especial. Considere esses vetores: o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1, que na geometria a gente já chama lá de base canônica, na álgebra linear a gente permanece chamando assim. Isso é a base canônica. No sistema tridimensional são esses vetorzinhos de comprimento 1, né? Aqui no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. No bidimensional é o 1, 0 e o 0, 1. E por que é interessante? É interessante pelo seguinte, né? Se você pega um vetor A qualquer, de coordenadas A1, A2, A3, e você multiplica o A1 pelo I, depois o A2 pelo J e o A3 pelo K, você tem o próprio A1, A2, A3. Ou seja, você consegue escrever qualquer vetor com uma expressão desse tipo, que a gente chama de combinação linear. A gente consegue fazer uma combinação linear dos vetores I, J e K, de tal forma que dá o vetor A. Como o vetor A que eu coloquei aqui é um vetor qualquer, a gente está dizendo aqui que qualquer vetor do espaço pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores.
Então é por isso que eles são importantes. Assim, qualquer vetor de V3 pode ser expresso em termos de I, J e K. Por exemplo, se eu tiver 1, menos 2 e 6, então isso vai ser I, porque é 1 vez I, menos 2 vezes J e mais 6 vezes K. Então, dá para escrever o 1, menos 2, 6 como 1 vez I, menos 2J mais 6K. Uma combinação linear dos três, do I, do J e do K. Da mesma forma, em duas dimensões, se você tiver o A1 ou A2, ele também se escreve agora só com o I e o J, né? Não tem o nosso K, só que o nosso I e J são esses dois aqui, né? Nesse caso. Veja a figura 18. Para a interpretação geométrica das equações 3 e 2 e compare com a figura 17. Figura 17 é isso aqui. Não entendi o que é 3. Equações 3 e 2 é isso aqui, essas expressões, tá? Entendi. Ele está esclarecendo o que a gente já acabou de falar, né? Se você tem um vetor A, ele pode ser visto como A1 vezes I, que é a coordenada 1 aqui, e aqui essa outra coordenada vai ser A2 vezes J. Né? O J está nesse sentido. Você tem um vetor no espaço, é A1 vezes I, é A2 vezes J. Cadê o A2 vezes J? Porque ele desenha aqui. Você pode trazer isso para aqui se quiser, né? Pode desenhar ele puxando para cá também. Assim. Né? Aqui vai estar também o A2 vezes J, né? Daqui para cá. O A2 vezes J. Da mesma maneira que você pode trazer isso para aqui também. E esse vetor que vai estar aqui vai ser o A2 vezes J. Aqui e aqui. Acho mais natural olhar aqui, né, no sistema. Ele desenhou aqui fora, desenhou aqui. Mas tudo bem, acredito que fica claro, dá para entender bem. Ok. Isso termina as coordenadas. E aí ele vem falar de umas histórias aqui. Tem mais um exemplo, depois ele vem falar de aplicações. Como é que estamos de tempo? Temos um tempinho, né? Vamos concluir as duas sessões hoje. Então, exemplo 5. Se você tem que A é um vetor dado por I mais 2J menos 3K e B é 4I mais 7K, expresse o vetor 2A mais 3B nos termos de I, J e K. Bem, pelas propriedades que nós temos, o 2A é você multiplicar 2 vezes A aqui, é o mesmo que multiplicar 2 vezes I e 2 vezes 2J. Né? Então, 2A vai ser 2 vezes I mais 2J menos 3K, que são as coordenadas do A, né? Dadas dessa maneira. E 3B vai ser 3 vezes 4I mais 7K. Aí as propriedades dizem que eu posso distribuir. Então fica 2 vezes I, 2 vezes 2, 2 vezes menos 3. E eu posso distribuir esse número também. Então 3 vezes 4I, que dá 12I, 3 vezes 7, que dá 21K. Agora eu somos iguais, né? 2I somado com 12I, porque eu posso colocar o I em evidência e somar os números, né? A propriedade me garante isso. Então vai dar 14I. 4J com mais nenhum J, então fica 4J mesmo. E menos 6K somado com 21K vai dar 15K. Então, pronto, está aqui ele expresso, né, o 2A mais 3B expresso em função de I, J e K. Aí ele fala o que é um versor. Um versor é quando você pega 1 sobre o módulo do vetor e multiplica o vetor. Isso é o versor. Né? Então, dado um vetor U qualquer, se eu pegar 1 sobre o módulo de U, lembre-se que o módulo de U é um número, e eu vou e multiplico o próprio U, o que eu obtenho aqui é um outro vetor, que é o vetor chamado versor. Né? Vou chamá-lo de V aqui só por chamar. Então, esse V ele é o versor do U. É isso que ele está te dizendo aqui, né? Está dando esse nome, na verdade.
Está dizendo a você que vai chamar de versor um vetor unitário que é obtido dessa maneira. O vetor U vai ser o versor do vetor A. Para verificar isso, seja C igual a 1 sobre norma de A. E verificar o que mesmo? Vamos ver aqui. Em geral, se A é diferente de zero, então o vetor unitário, que tem mesma direção e mesmo sentido de A, chamado de versor de A, ele definiu que era o versor e ele disse que a gente encontra o versor dessa maneira. Então, para verificar isso, seja C igual a 1 sobre o módulo de A. Então, U vai ser igual a C vezes A, e C é um escalar positivo, de modo que U tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A. Além disso, bem, se você pegar o módulo disso daqui, você vai ter, vai ter o módulo disso tudo, né? O módulo de 1 sobre o módulo de A, que é um número, sai, né? Ou seja, você faz a conta assim. Você vai ter módulo de U igual ao módulo de 1 sobre o módulo de A vezes o vetor A. Aí, uma propriedade do módulo aí nos diz que o módulo de um número vezes o vetor vai ser o módulo do número, 1 sobre o módulo de A, vezes o módulo de A. A questão é que o módulo de 1 sobre o módulo de A, 1 é positivo, o módulo de A é positivo, então o módulo dá ele mesmo. Então, o módulo do 1 sobre A é 1 sobre o módulo de A, isso está multiplicando o módulo de A. Então, cancela o módulo de A com o módulo de A, isso dá 1. Então, de fato, esse vetor é um vetor unitário. É isso que está sendo verificado aí. Ok, ele preferiu chamar de C, mas dá para falar logo assim direto. E aqui um exemplo mais simplesinho, né? Determine o versor desse vetor. Então, ele pega o módulo é a distância do vetor até a origem, 2 vezes I vai dar a coordenada 2 como primeira entrada, menos 1 vezes J vai dar a coordenada menos 1 como segunda entrada, e menos 2 vezes K vai dar a coordenada menos 2 como terceira entrada. Então, a raiz quadrada dos quadrados dessas coisas vão lhe dar justamente o tamanho do vetor, ou seja, vai dar a raiz quadrada de 9 aqui, né? 4 mais 4 mais 1, raiz de 9 que dá 3. Então, você descobriu que o módulo do vetor é 3. Então, o que é o versor? O versor é 1 sobre o módulo, ou seja, 1 sobre 3, multiplicando o próprio vetor. Então, 1 sobre 3 que multiplica 2i, dá 2 sobre 3i. 1 sobre 3 que multiplica menos 1, dá menos 1 sobre 3j, né? E 1 sobre 3 que multiplica o menos 2k, vai dar menos 2 sobre 3k. Pronto, esse daqui, então, é o versor desse vetor. Esse é o versor desse vetor. Bem, aí ele fala que é possível usar essas coisas em aplicações, foge um pouco o meu interesse.